Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua meditação, para a nossa meditação. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis 26, versículo de número 24. Vamos estar fazendo a leitura aqui, né? Uma palavra assim do Velho Testamento, né? Mas uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Vou ler e vocês acompanhem aí. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui no canal nessa tarde. Meus amados irmãos, quando nós começamos a ler o capítulo 26 de Gênesis, nós vamos conseguir identificar que houve uma fome no lugar onde Isaac morava. Além, a Bíblia cita, né, de ter tido também essa mesma fome em outra época, na época de Abraão, seu pai, né, houve agora também no tempo de Isaac. Nós não estamos escapes de passar por adversidades nessa terra. Pode acontecer, né, muitas coisas ruins em nossas vidas, como já aconteceu no passado também na vida dos nossos pais. Quantas vezes, né, algumas coisas na vida se repetem. E nós não estamos escapes de acontecer no nosso país, na nossa cidade, alguns tipos, né, de eventos como estes, né, aqui foi a fome, foi a seca, mas pode acontecer também alguns outros desastres, como por exemplo, no passado aconteceram muitas enchentes em vários locais, né, do nosso país e tal. Mas não estamos escape, irmãos, de acontecer nos dias de hoje também, né? Enchentes, vulcões entrar em erupção, tsunami em lugares que aconteceu antes, pode acontecer de novo. Então não estamos escapes de nada. E aí a Bíblia vai nos dizer que assim como no tempo de Abraão houve fome no tempo de Isaac. Por isso procurou Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. No versículo de número 2, meus amados irmãos, vai dizer que o Senhor disse para Isaac: não desças para o Egito. Habita na terra que eu te disser. Meus amados irmãos, aqui nesse versículo de número 2, não está dizendo que um anjo desceu e falou com Isaac, mas está falando que o Senhor apareceu a Isaac, né? De que maneira, de que forma, né? Eu não sei, se é através de uma voz, mas o Senhor tem suas formas de aparecer para nós, de falar conosco. E aqui fala que ele disse que era para Isaac habitar na terra que ele ia dizer, que ele ia mostrar. O Senhor não queria que Isaac fosse para o Egito, porque coisas terríveis poderiam acontecer na vida de Isaac se ele descesse ao Egito. E hoje, meus amados irmãos, nós entendemos na linguagem cristã que o Egito é o mundo, né? O Senhor não quer que nós desçamos ao Egito. O mundo que eu falo, o mundo secular, né? A nossa vida do passado, onde nós não servíamos ao Senhor, vivíamos de qualquer maneira nesse mundo, aprontando tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, tantas coisas que desagradavam ao nosso Deus. Então, o Senhor não quer que nós venhamos voltar para esse mundo, esse Egito. Então, hoje estamos verdadeiramente na presença do Senhor, libertos. Então, o Senhor não quer que nós desçamos ao Egito novamente, ou seja, ao mundo. Precisamos firmar os nossos pés na casa do Senhor, na presença do Senhor, no lugar aonde Ele nos disser, né? Então, permanece com o Senhor e anda segundo a vontade dele, a orientação dele. Meus amados irmãos, quem obedece à voz do Senhor, eles não vão perecer, vão ter vitória, vão prevalecer em meio às adversidades que surgirão nessa terra. Mas é preciso obediência. Abraão obedeceu quando o Senhor falou com ele: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai à terra que eu te mostrarei. O Senhor fez uma promessa para Abraão, e Abraão obedeceu, e o Senhor honrou Abraão. Então, assim também Deus estendeu a promessa para a vida de Isaac, porque ele era descendente de Abraão. Então, a promessa estava sobre Isaac, mas Isaac precisava obedecer. Se Isaac não obedecesse, talvez nada teria se cumprido na vida dele, porque Deus promete e ele cumpre, se você fazer a sua parte. Se você obedecer, se você se rebelar, se você fazer tudo conforme sua própria vontade e seu querer, como que o Senhor vai cumprir as coisas na tua vida de qualquer maneira? A pulso? Não, Deus não vai fazer a pulso. Ele vai fazer se você der lugar para ele fazer, para ele trabalhar na sua vida. Mas a partir do momento que você desobedece, desonra o Senhor,
ali morre a promessa, porque o Senhor, ele promete e cumpre quando nós também fazemos a nossa parte, quando nós nos entregamos e obedecemos às suas leis, mandamentos e estatutos, como diz aqui na palavra. E aí no versículo 3 você vai dizer: peregrina nessa terra, habita nessa terra, e eu serei contigo e eu te abençoarei. Aqui existe uma promessa, irmãos. Quando o Senhor promete, ele sabe o que está dizendo. Muitas das vezes não entendemos o querer de Deus, o porquê Deus manda a gente fazer algumas coisas, porque o Senhor fala: sai daqui e vai para ali, fica aqui, não vai para lá, né? Eu não quero que você faça isso, eu não quero que você vá ali. O Senhor tem suas formas de agir para nos proteger de alguma coisa ruim que pode acontecer se nós irmos para aquele local. Nós só precisamos aprender a obedecer o Senhor sem questionar. Então, quando o Senhor te der uma ordem, obedeça, porque Ele sabe o que Ele está dizendo, é melhor para você. E aqui no versículo de número 3, o Senhor fala mais. Ele diz que vai abençoar Isaac. O Senhor ainda fala mais para Isaac nesse versículo de número 3. Ele diz que essas terras que ele está peregrinando, né, morando, passando tempo, não é dele. O Senhor promete: te darei essas terras. O Senhor tem muito mais para te dar. O Senhor tem muito mais para dar para mim e para você. Carece de nós obedecer a sua voz, para que ele venha honrar com os compromissos que ele tem conosco, irmãos. Antes de ele se tornar o dono oficial da terra, o Senhor já fez com que ele viesse morar naquela terra, porque a terra já era dele por direito. Mas o Senhor ainda ia honrar diante de todos, né, quando essa terra fosse oficialmente tornada sua. E o Senhor prometeu essas terras aí para Isaac, porque o Senhor, ele faz como quer e dá a quem quer o que ele quiser dar. O Senhor tinha uma promessa com Abraão. O Senhor disse que era para ele sair da terra dele, da parentela, e ir para a terra que ele mostraria, que seria dele por herança. E o Senhor, ele cumpre as promessas dele. Também ia cumprir aqui na vida de Isaac. Se Isaac obedecer, ele vai ter as terras como herança. Porque foi o Senhor que prometeu a ele a herança dele. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele fala, confirma e completa a obra que ele começa em nossas vidas. E além disso, o Senhor ainda promete multiplicar a descendência de Isaac como estrelas do céu. Olha que promessa linda. Seria muitos, né, que surgiria como descendentes de Isaac, assim como foi os descendentes de Abraão. E o Senhor diz: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meus amados irmãos, a promessa se estendeu para todos que viessem depois de Isaac. Todos. Então, todas as nações da terra são benditas por causa da promessa que Deus tinha com Isaac e com Abraão. Então, por causa dessa fala do Senhor com Isaac, Isaac habitou em Gerar e não desceu ao Egito. Ele obedeceu e ficou em Gerar. Lendo mais adiante, a palavra vai nos dizer que ali os varões daquela terra, né, dos filisteus, perguntou a Isaac sobre a mulher dele, mas ele ficou com medo de falar que era sua esposa, porque ela era muito linda. E aí, geralmente, naquela época, aqueles povos, eles eram povos terríveis. Não era um povo temente a Deus, né? Os filisteus eram um povo idólatra. Então, eles não tinham temor algum. E a mulher sendo bonita, eles poderiam tomar do homem, matar o marido e ficar com a esposa, né? Obrigar ela a ser deles a pulso. Então, assim, com medo de ele morrer, né, e tomar a sua esposa, Isaac, ele cometeu o mesmo erro de Abraão, seu pai. Ele disse que ela era a irmã dele, sendo que era esposa. Então, todos aqueles varões, aqueles homens daquele lugar, pensaram que Isaac era irmão de Rebeca, porque assim ele disse. Passado algum tempo, meus irmãos, diz que Abimeleque, o rei, né, ele observou um dia da janela e viu Isaac brincando com sua esposa Rebeca. E ali ele entendeu que não era irmã coisa nenhuma. Com certeza, o tipo de brincadeira que eles estavam tendo um com o outro era uma brincadeira mais calorosa, né? Ao qual dá para identificar que é um casal. Então, assim, o rei, ele descobriu que Isaac mentiu. E aí o rei mandou chamar Isaac e disse: na verdade, ela é tua irmã. Por que fizeste isso comigo? E então Isaac explica para o rei que é porque ele temeu morrer e que sua esposa fosse tomada, né? Então por isso que ele negou que era sua esposa e falou que era irmã. Ele se explicou ali com o rei. E aí o rei falou: por que tu fizeste isso conosco? Não poderia algum varão dessa terra deitar com a tua mulher e cair sobre nós um delito terrível, né? Porque era assim que eles faziam. Tomavam as esposas e matavam os maridos, gente. Quando a esposa era uma mulher era muito bonita, eles não queriam nem saber. Era casada, mas eles tomavam pra si. Olha que coisa errada, né? Que coisa triste, mas acontecia. Mas então, quando Abimeleque perguntou para Isaac, Isaac confessou, ele mandou avisar todo o povo que ninguém tocasse naquele varão em Isaac e nem na sua esposa, porque certamente quem tocasse neles morreria. Então aí vemos a proteção de Deus na vida de Isaac e de Rebeca através do rei Abimeleque.
Nós estamos protegidos, meus amados irmãos. Não importa aonde estamos vivendo, com quem estamos vivendo, perto de quem vivemos. O Senhor, Ele sempre nos protege. Quando nós confiamos nele, o inimigo não pode nos tocar, mas ele vai ser usado pelo próprio Deus para nos proteger. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai contar que Isaac foi muito abençoado naquela terra, aquela terra estranha, né, ali que pertencia aos filisteus. E ele plantou, semeou, plantou e colheu sem medidas naquele mesmo ano. Porque vai dizer a palavra, o Senhor abençoou a Isaac, prosperou a Isaac. E aí a palavra vai nos dizer que ele tornou-se dono de muitas ovelhas, irmãos. Muitos animais ali que ele criava, foi crescendo, né, o rebanho. Ele foi engrandecido muito naquela terra. Ele se tornou muito rico, muito poderoso ali naquele lugar. E todos observavam e entendiam que era Deus que abençoava Isaac. E além de ele ter muitas ovelhas, irmãos, ele tinha muitas vacas. E a palavra vai nos dizer que isso causou muita inveja aos filisteus. Eles começaram a olhar, a invejar tudo que Isaac possuía. Porque ele foi crescendo em números, não só com animais, mas em servos, em posses, e ele foi crescendo muito mesmo, a ponto de até o rei se preocupar. Então a história vai nos dizer que os poços que foram cavados no tempo de Abraão, né? Os filisteus, eles entulharam esses poços. Irmãos, eu não entendo como que esses filisteus entulharam os poços de águas boas, águas saudáveis para tomar, sendo que eles poderiam continuar utilizando, já que Abraão tinha morrido. Mas não, eles entulharam o poço para que ninguém tirasse a água do poço. Olha que coisa terrível, né? Não tem serventia nenhuma entulhar, encher de sujeira, entupir de terra. Quando a inveja começou, né, a tomar conta dos corações daquele povo, daquele rei, daqueles filisteus, aí o rei chamou Isaac e falou que ele tinha que sair dali, porque ele estava crescendo muito, que estava maior do que ele. Eles começaram a invejar demais, a ponto de expulsar ele daquele lugar. E aí a Bíblia vai nos dizer que Isaac saiu e foi habitar no vale de Gerar. Então o rei não queria mais que Isaac ficasse perto dele, perto do seu povo, porque ele estava com medo, estava temendo, porque estava crescendo muito mais do que ele. E aí Isaac foi-se dali e ele começou a cavar os poços que seu pai Abraão tinha feito no passado, o qual os filisteus entulharam quando Abraão morreu. Então, quando eles desentulharam esses poços que o seu pai tinha cavado, os filisteus vinha e contendia com eles, né? Contender, irmãos, porfiar, quer dizer, caçar a confusão, entendeu? Eles brigavam por aquele poço e porque queria dizer que os poços eram deles, porque estavam na terra deles. E aí, Isaac deixava para lá o poço e ia cavar outro poço mais adiante. E assim, Isaac fez várias vezes. Então, amados irmãos, quando Isaac começou a cavar os poços, e eles começavam a dizer que era deles, começavam a brigar pelo poço, Isaac deixava o poço para eles e ia mais adiante. Andava, né, com certeza, quilômetros dali, cavava outro poço. Deus abençoava, dava água de novo, água viva. A palavra vai dizer águas vivas, águas que alimenta, que traz vida, irmãos. Água boa para beber, para usar para tudo. Então, aí Isaac foi cavando, e eles brigavam sempre, porfiava. E Isaac deixava o poço para eles e seguia, tornava a cavar, até que Deus abençoou, que eles não brigaram mais pelo último poço que Isaac cavou, e Isaac ficou com aquele poço para ele, seu rebanho, para todos da sua família. No versículo de número 22 vai dizer assim, ó: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Quando o Senhor quer abençoar, o inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir fazer você parar. Isaac não parou, continuou cavando, continuou tentando, e você também não vai parar. Você vai continuar tentando, ainda que o inimigo chegue, destrua a tua alegria, queira tomar tudo que Deus te deu, você não vai desistir. Deixa o inimigo de lado e segue avante. Marcha, porque na frente tem vitória para mim e para a tua vida. Você só não pode desistir, porque desistir é para os fracos, é para os covardes. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse: os covardes e medrosos, volte. Lá em Gideão e os 300. Então, o Senhor não procura covardes para a sua obra. O Senhor não tem parte com covardes, com medrosos, com pessoas que desanimam fácil, que se abate fácil, irmãos. Mas nós temos que prosseguir, olhando para o alvo, que é Jesus, olhando para o nosso alvo maior, que é Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, e Ele vai te abençoar. O inimigo pode se levantar quantas vezes for, assim como se levantaram para tomar os poços de Isaac e dizer que os poços eram deles, mas Deus vai te dar outro poço, e é poço com águas vivas, águas que vai trazer vida em abundância para você e para os da sua casa. A nossa maior fonte de água viva é Jesus, e Jesus está aqui
nesse momento, falando ao teu coração. Não desista, não desanime por causa das afrontas, por causa dos levantes do inimigo. Ele vai acabar cedendo. Assim como nós lemos aqui, que no último versículo, eles não contenderam mais, eles não porfiaram mais, deixou Isaac em paz. Esse inimigo que está te perseguindo vai te deixar em paz. Vai chegar o momento que Deus vai dizer, basta, chega. Agora eu vou abençoar o meu servo e ninguém poderá impedir. E assim, como foi feito aqui, e ele pode chamar o poço de Reobote, porque ali o Senhor abençoou, alargou a sua tenda, abençoou, né, em fontes de água vivas a sua vida, será na minha e na tua vida. Creia, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Então a palavra vai nos dizer que Isaac subiu dali para a cidade chamada Berseba. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Eu sou contigo e te abençoarei. Multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde. Ele está contigo. Não precisa você temer. Ele vai te abençoar. Assim como ele abençoou no passado, irmãos, ele não mudou, ele abençoa a minha e a tua vida, se nós formos fiéis a ele. Aleluia, creia nessa palavra nessa tarde, tome posse dessa palavra, a vitória do povo de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Quem que não toma posse na palavra dessa, irmãos? Precisa tomar posse, porque essa é a palavra para mim e para a tua vida, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus amado, querido, santo, justo e fiel, eu te entrego nas tuas mãos a minha vida, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por me usar, ó Deus, com simplicidade, mas na verdade da tua palavra, para levar uma palavra ao teu povo que está sedento. Ó Deus, sedento de ouvir o Senhor falar. Eu creio que o Senhor falou aqui com corações que estavam precisando ouvir esta palavra, Senhor. Abençoa os irmãos aqui presentes, os que não são ainda cristãos. Toca no coração, Senhor, muda o pensamento, que eles venham entender que sem ti não somos nada. As bênçãos só vêm para as nossas vidas, porque é o Senhor que libera, meu Deus. Nós dependemos totalmente, exclusivamente, unicamente de ti, Senhor. Coloco nas tuas mãos a todos que estão aqui nesse vídeo e que pediram algo para o Senhor, colocaram um comentário pedindo alguma coisa, Senhor. Visita esses lares, visita essas casas, essas famílias. Abençoa com toda sorte de bênçãos, meu Senhor. Vai repreendendo, Deus, todo o mal, toda afronta, meu Deus, do adversário contra a vida dos teus servos. Faça cair por terra, meu Senhor, e dá vitória ao povo do Senhor. Nós somos teu povo, te servimos, te adoramos, te engrandecemos, porque sabemos que sem ti nós não somos nada, Senhor. Por ti, Senhor, é que estamos aqui nessa terra, por causa do Senhor. Então, derrama sobre nós as tuas bênçãos financeiras, na saúde, meu Deus. Ah, Deus, enche-nos com a tua unção, com o teu avivamento espiritual, que sejamos cada vez mais cheios da tua presença e possamos viver para a glória, exaltação e louvor do teu nome. Fica conosco, meu Senhor, nos abençoa, não só hoje, mas para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e até um próximo vídeo.